Olá, pessoal! Vamos falar nessa videoaula sobre a reologia dos fluidos. Os fluidos podem ser classificados em newtonianos e não newtonianos. Os não newtonianos se subdividem em diversas outras subclasses. Mas quais são as características que informam que um fluido é classificado como newtoniano? Todo fluido newtoniano ele não tem uma tensão mínima para que ocorra sua deformação. Ele escorre basicamente pela ação da gravidade e a viscosidade desses fluidos não muda com a força aplicada sobre ele. São muito aplicados, por quê? São facilmente utilizados na aplicação de superfícies, não deixam resíduos sobre o local onde foram aplicados e só que apresentam uma dificuldade no controle da aplicação quando escorrem. Exemplo de fluidos newtonianos são as soluções aquosas em geral, os perfumes, a própria água. Então, são classificados como fluidos newtonianos. Então, ao abrir uma torneira, por exemplo, a gente percebe que a água escorre sem controle. E isso é um indicativo que eu não preciso de uma tensão mínima para que ela sofra uma deformação. E ela escorre única e exclusivamente devido à ação da gravidade. Não tem nada além da gravidade para fazer com que ela saia pela torneira. Podemos dizer que, basicamente, todas as soluções aquosas, inclusive em cosmetologia, os perfumes em geral, eles são todos chamados de líquidos newtonianos, ou melhor dizendo, eles vão fluir, são fáceis de aplicação, escorrem sem controle. Eu não tenho um controle se um vidro de perfume, por exemplo, tombar, o fluido vai sair sem eu conseguir controlar a velocidade que ele sai e aonde ele vai esparramar. Entre os fluidos não newtonianos, um dos exemplos é o fluidos plásticos. O que são fluidos plásticos? São aqueles que eu preciso de uma tensão mínima para que haja uma deformação. Ou seja, o fato de eu abrir o frasco e ele tombar não significa que a substância irá sair. Por exemplo, um creme dental. Se eu destampar o creme dental, a tendência dele é não sair de dentro do frasco, a não ser que eu aplique alguma força, uma força mínima, para que haja essa deformação e ele seja empurrado de dentro do frasco. A viscosidade desses fluidos não muda em função da força aplicada. Traduzindo, ele não vai ficar mais duro ou mais mole por eu ter apertado a embalagem. A viscosidade do mesmo é mantida. Quais são as suas aplicações? Uma das vantagens, utilizamos isso em cosmetologia como uma vantagem, é o difícil fato de sofrer espalhamento sobre uma superfície. Isso é vantajoso na área da cosmetologia, então eu tenho que ter uma embalagem específica para conseguir colocar, por exemplo, um creme dental, uma pomada, um batom. Mas é o tipo de material que deixa resíduo quando é aplicado. Traduzindo, se eu esparramar sobre uma mesa, apertar uma embalagem de creme dental sobre uma superfície, a hora que eu vou tentar retirar, eu não consigo retirar por completo. Eu preciso fazer a limpeza diversas vezes do ambiente para poder conseguir fazer a retirada total do material. Ao contrário de um fluido newtoniano, como por exemplo a água, que bastaria eu passar um pano para conseguir fazer a retirada do mesmo. Então, um batom, uma pomada, um creme dental, são exemplos de fluidos plásticos. São fluidos não newtonianos e que dependem de uma tensão mínima para que eles escorram do frasco que os contém. Outro fluido não newtoniano são os fluidos pseudoplásticos. Como o próprio nome diz, pseudo significa falso. Então, ele parece um fluido plástico, como eu acabei de comentar com vocês. Os pseudoplásticos, eles apresentam uma única diferença em relação aos plásticos. Os plásticos e os pseudoplásticos têm em comum tensão mínima para que haja uma deformação, tem que ser aplicada uma determinada força para que haja essa deformação e ao ser retirada essa força, ele volta à estrutura, à sua forma que ele estava antes de aplicar a força e não escorrem pela ação da gravidade. Mas os fluidos pseudoplásticos, ao contrário dos plásticos, eles têm uma diminuição da viscosidade após a aplicação de uma determinada força sobre ele. Um exemplo
é quando a gente pega um pouco de gel de cabelo, coloca sobre a mão e flexiona uma mão sobre a outra. A gente percebe que esse gel ele fica mais fluido, mais líquido, fica parecendo uma água. Então, é uma característica típica de um fluido pseudoplástico. Essa característica dele é diminuir a sua viscosidade quando se aplica uma determinada força sobre ele. Conseguimos perceber, então, pela própria imagem, que aqueles fluidos que são denominados de fluidos pseudoplásticos têm características, quase todas as características dos fluidos plásticos. Eles não vão escorrer do frasco que os contém pela força da gravidade. Eles precisam de uma determinada força para ser retirado do frasco que os contém. Só que, como eu disse, a única diferença deles em relação aos plásticos é que eles vão diminuir a sua viscosidade se sofrer alguma força sobre eles. Então, se eu der algum tipo de energia, seja por atrito ou por calor, eles vão ter a sua viscosidade diminuída, eles vão ficar mais fluidos. Outro fluido não newtoniano, fluido viscoelástico. Os fluidos viscoelásticos também precisam de ter uma força mínima para que haja deformação, não irão escorrer sob a ação da gravidade, então se eu abrir o frasco, ele não vai sair de dentro do frasco só pelo fato do frasco estar aberto. A viscosidade não irá mudar em função da força aplicada sobre ele, e eles apresentam, durante a sua manipulação, a capacidade de voltar à sua forma anterior com muita facilidade. Exemplo, uma balinha de goma, a gelatina, a massa de uma pizza, a massa de um pão, um queijo derretido. Eles têm uma certa viscosidade que eles tendem a voltar à forma que eles estavam de origem. Eles são de difícil espalhamento. Na indústria farmacêutica, são muito utilizados esse tipo de material para fabricar alguns medicamentos que são repositores de vitamina para crianças. Então, bala de goma contendo vitamina C, vitamina E, é muito útil na área da farmácia. Pela própria imagem, a gente consegue perceber que são fluidos viscoelásticos. São materiais que apresentam uma certa viscosidade, uma certa elasticidade, mas eles são de difícil espalhamento. Eles têm a tendência em ficar na forma que eles estavam originalmente. Outro fluido não newtoniano é o fluido tixotrópico. O que são fluidos tixotrópicos? Fluidos tixotrópicos são aqueles que não escorrem sob a ação da gravidade. A viscosidade deles, no entanto, diminui com a ação de uma determinada força. Mas, depois de eu retirar essa força, a viscosidade demora um tempo, mas ela volta a ter a mesma viscosidade inicial. Ela é de fácil espalhamento, pois a sua viscosidade diminui. Um exemplo, o gel de pectina, usado na indústria farmacêutica, o ketchup. A gente consegue perceber o que são fluidos tixotrópicos, porque ele tem uma certa consistência enquanto ele está dentro do frasco. Mas se eu dou uma certa energia para ele, por exemplo, você pega um frasco contendo ketchup. Você aperta para o ketchup sair, ele não sai. A hora que você agita ele algumas vezes, você dá energia para que essa viscosidade diminua. A hora que você coloca a mesma, aplica a mesma força sobre o frasco, o ketchup espirra longe. E isso é uma demonstração de um material, de um fluido, cuja viscosidade vai diminuir com a força. Mas ao colocar ele, por exemplo, sobre um prato ou sobre um sanduíche, um exemplo do ketchup, a gente percebe que ele volta a ficar mais viscoso. Então, ele perde aquela fluidez na hora que eu apertei ele, depois de eu agitar, que eu dei uma certa quantidade de energia, e ao ganhar essa energia, ele ficou mais fluido, ficou mais líquido. Então, podemos perceber na hora que abrimos uma embalagem de ketchup que ele tem uma certa consistência, mas se eu agitar ele, essa consistência se modifica rapidamente. Com o passar do tempo, ele volta a ter a mesma consistência anterior. O mesmo acontece com o gel de pectina. Outros fluidos não newtonianos são os fluidos dilatantes. Vou dar um exemplo para começar a nossa explicação sobre eles. Imagine que você queira fazer massa para tapioca. A hora que você mistura o amido de milho ou o polvilho com a água, quanto mais você tenta
misturar, homogeneizar este material, cada vez você vai tendo que aplicar uma força maior nas mãos para conseguir fazer isso. Isso é uma característica dos fluidos chamados de dilatantes. Ou melhor dizendo, a sua viscosidade, ao contrário de vários outros fluidos, faz aumentar com a aplicação da força. Isso é muito utilizado na indústria cosmética. Para quê? Para a preparação, por exemplo, daquelas soluções esfoliantes. A hora que a pessoa pega um esfoliante facial, coloca na mão, ele está fluido. Ao aplicar sobre o rosto, ele vira uma massa rígida. E isso é utilizado na indústria cosmética para aqueles produtos chamados de produtos esfoliantes. A esses fluidos, chamados de fluidos dilatantes, quanto mais eu aplicar uma força sobre ele, mais eu vou tendo que aplicar uma força maior, porque a sua viscosidade tende a aumentar com essa aplicação da força. Outro fluido não newtoniano são chamados de fluidos reopéticos. O que são esses fluidos? São aqueles que não precisam de uma tensão mínima para que haja deformação, mas eles escorrem livremente. Então, se o frasco estiver aberto, ele tende a escorrer livremente do frasco. Mas, do mesmo jeito que os fluidos dilatantes, eles, com a aplicação de uma determinada força, a sua viscosidade tende a aumentar. Exemplo disso é o sangue, o chantilly. Então, ao bater, por exemplo, uma porção de chantilly, a gente percebe facilmente que quanto mais eu aumento a velocidade da batedeira, mais grosso aquele chantilly vai ficando. E isso é uma demonstração clara de um fluido chamado de reopético. Finalizando então nossa explicação, fluidos reopéticos são aqueles que, sob a ação de uma determinada força, aumentam a sua viscosidade. Assim que é retirada essa força e colocado a substância em repouso, ela tende a voltar a ficar com a viscosidade menor, então ele tende a voltar a ficar mais fluido.